Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Jeremias capítulo 4, versículo 14. Nessas palavras o profeta compara o coração a alguma casa de hospedagem comum, feita, por assim dizer, com muitos e amplos cômodos para distrair e hospedar multidões de visitantes. Nela tem fraco e livre acesso, antes da conversão, todos os pensamentos vãos, desprezíveis, maliciosos, profanos e dissolutos, os quais põem o mundo de cabeça para baixo, como ocorre com os nossos pensamentos. Amontinando-se todo dia, o coração os hospeda, dá-lhes voluntárias e alegres boas-vindas e entretenimento, acompanha-os, viaja por todo o mundo em busca dos mais requintados prazeres para alimentá-los, abrigá-los, dar-lhe refúgio, e lá, eles como galas e farracões desgovernados, abrigam-se e festejam dia e noite, degradando as salas em que habitam com o seu lixo e vômito repugnantes. Até quando, diz o Senhor, habitarão contigo, enquanto eu, com meu espírito, meu filho e as cadeias de graça, permanecemos à porta batendo, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E não podemos achar admissão? De toda a imundície e das demais coisas deve o coração, essa casa, ser lavado. Lava teu coração da malícia. Lavado não apenas varrido de males mais grosseiros, como em Mateus capítulo 12, versículo 43. Diz que a casa a qual o espírito maligno retorna está varrida de males que são mais leves e superficiais, mas o coração deve ser lavado e limpo daquelas corrupções que se apegam mais firmemente e são incorporadas e trabalhadas no espírito. E aqueles convidados vãos e desgovernados devem ser despejados de casa sem aviso. Lá permaneceram o suficiente e por tempo demais. Até quando? Pois basta o tempo decorrido, como fala o apóstolo, eles não mais podem lá se hospedar. A casa, a alma, não deve ser demolida na conversão, mas apenas esses convidados despejados, e ainda que não possam ser mantidos fora, pois ainda entrarão enquanto estivermos neste vaso de barro, entretanto não devem mais ganhar hospedagem. Se pensamentos de ira e vingança entram de manhã ou durante o dia, devem ser despejados antes do anoitecer. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, para que não venha abrigar no coração um hóspede pior do que eles. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: Nem deis lugar ao diabo, pois acontecerá que trará 7 piores do que ele. Se os pensamentos impuros se oferecem para deitar-se com você quando reclinar, não deixe que vocês se hospedem. Enfim, não são os pensamentos que estão em seus corações e passam por eles, mas sim os que estão hospedados com os que fazem a diferença no seu arrependimento. Muitos bons pensamentos e disposições podem passar como estranhos através do coração de uma pessoa má. E do mesmo modo, multidões de pensamentos vãos podem fazer do coração do crente uma avenida e perturbá-lo nos bons deveres, combatidas e interrupções e rupturas sobre o seu coração. Porém, ainda assim, lá não se hospedam, não são acelentados e abrigados. Meu alvo no nosso ritmo costumeiro é revelar a impiedade e vaidade do coração, por natureza. No coração, não estamos ainda senão na sua superfície, no entendimento e nas suas corrupções, que devem ser lavadas do lado de fora. E a próxima corrupção que pretendo abordar em minha exposição é aquela que aqui é especificada como a vaidade dos pensamentos. Foi somente para essa exposição desse tema que escolhi esse texto como base. É nisso, portanto, que especialmente insisto, um assunto que confesso que todos se provariam mais vasto. Fazer uma descoberta exata e específica das vaidades em nossos pensamentos, viajar por toda a criação, investigar e dar um relato de todas essas vaidades que abunda em todas as criaturas, foi, vocês sabem, tarefa para o mais sábio dos homens, tarefa de Salomão, a fina flor de seus estudos e labores. Mas a vaidade de nossos pensamentos está como que multiplicada em nós. Este microscomo humano permite mais variedades de vaidades do que o macroscomo. Nossos pensamentos tornaram a criação sujeita à vaidade, conforme Romanos capítulo 8, versículo 20. Portanto, eles próprios estão muito mais sujeitos à vaidade. Abordando-os, mostrarei, primeiro, o que se quer dizer por pensamento, segundo,
o que se quer dizer por vaidade? Terceiro ponto, por que nossos pensamentos são vãos? Quarto ponto, em que essas vaidades consistem, tanto no geral como em exemplos particulares. Primeiro capítulo, o que são os pensamentos? Primeiro, o que se quer dizer por pensamentos, especialmente pelo fato de serem um assunto objeto deste discurso, ao qual, por ser de tão vasto escopo, devo necessariamente impor limites. Primeiro, por pensamentos as Escrituras compreendem todos os atos internos da mente humana, sejam quais forem as suas faculdades. São todos aqueles raciocínios, consultas, propósitos, resoluções, intentos, fins, desejos e cuidados da mente humana, no que se opõe às palavras e aos atos exteriores. Assim, em Isaías capítulo 66, verso 18, todos os atos são divididos em dois. Conheço as suas obras e os seus pensamentos. O que é ordenado dentro da mente é chamado de pensamento. Aqueles que desse modo manifestam-se e externam-se em ações são chamados obras. Também em Gênesis capítulo 6, versículo 5, encontramos a expressão toda a imaginação dos pensamentos. Todas as criaturas que a mente molda dentro de si, os propósitos e desejos, isso tudo era mal. Aqui por pensamentos se entende tudo o que procede da mente, como se vê em Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Desse modo, de fato, vulgarmente usamos e entendemos a palavra. Logo, lembra-se de um homem que é pensar nele, conforme Gênesis 40, verso 4, preocupa-se com o assunto, é pensar nele, 1 Samuel capítulo 9, versículo 5. E a razão pela qual tudo isso pode ser chamado de pensamento é porque de fato todas as afeições, desejos, propósitos são provocados pelos pensamentos, alimentados, fomentados e nutridos por eles. Nenhum pensamento passa sem que provoque alguma afeição de temor, alegria, cuidado, tristeza e etc. Contudo, ainda que sejam tão largamente entendidos aqui, não pretendo abordar a vaidade deles em sentido tão amplo agora. Devo me confinar tão estritamente quanto puder a vaidade daquilo que é mais propriamente chamado de poder de pensar, meditar e considerar do homem que está no seu entendimento ou espírito. Esse é o assunto que tenho em vista. Nesse sentido, os pensamentos não são opostos apenas às obras, mas também aos propósitos e intenções. Assim como em Hebreus capítulo 4, versículo 12, com relação à alma e ao espírito, também pensamentos e propósitos parecem ser opostos. Em Jó capítulo 20, verso 2 ao 3, os pensamentos são equivalentes ao espírito do entendimento. Quanto ao entendimento, ainda que mais estritamente não pretendo falar de todos os pensamentos neles, na sua generalidade, nem dos raciocínios ou deliberações em nossas ações, mas dessas contemplações apenas na sua parte especulativa. Portanto, não posso me expressar a vocês em outros termos, senão aquele primeiro conceito e apreensões mais simples que surgem, aquelas fantasias e meditações que o entendimento, com a ajuda da imaginação, fabrica em si mesmo, e também aqueles com as quais suas mentes ponderam e meditam e se concentram nas coisas, esses eu tomo como pensamentos. Refiro-me àquelas conversas de nossas mentes com as coisas que conhecemos, como se refere à Escritura em Provérbios capítulo 6, versículo 22. Essas mesmas discussões, entrevistas e conversas à mente mantém com as coisas que nela se encontram, com as coisas que tememos, com as coisas que amamos. Pois a mente faz de todas essas coisas suas companheiras, e nossos pensamentos sustentam argumentos sobre elas e tem milhares de conceitos sobre elas. Isto é o que quero dizer por pensamento, pois além daquele poder de raciocínio e deliberação, pela qual perguntamos continuamente a nós mesmos sobre o que faremos, pela qual ponderamos e discutimos as coisas, que é um armário mais interior, a cabine e o conselho privados do coração, há uma hospedaria mais exterior, uma sala de audiências que distrai todos os convidados, que é o poder de pensar, de meditar e de ponderar do homem, o qual sugere matérias para as deliberações, consultas e raciocínios que sustentam o objeto até que os tenhamos visto, e que entretem todos que vêm falar com qualquer uma de nossas afeições. Ponto B. Adiciono a expressão que a mente fabrica dentro de si. Assim, a Escritura expressa sua origem para nós e sua maneira de surgir. Provérbios capítulo 6, verso 14 diz: perversidade há no seu coração, ele foge ao mal,
como um metalúrgico faz o ferro forjando. Os pensamentos são a matéria-prima dessa perversidade em nós. A mente gera alguns pensamentos e imaginações a respeito de todas as coisas que nos são apresentadas, e assim como os desejos pecaminosos, também os pensamentos são concedidos. Tiago 1 e Isaías 59, verso 5 vai dizer: concedem o mal e dão à luz a iniquidade, choram ovos de áspide e tecem teias de aranha. No verso 7, Isaías fala dos pensamentos de iniquidade, porque nossos pensamentos são extraídos de nossos próprios corações, são ovos de nossa cria, ainda que as coisas que nos são apresentadas venham de fora. Acrescento essa distinção para discerni-los de pensamentos como os que são introduzidos e lançados apenas de fora, que são filhos de outra cria, e com frequência dispostos do lado de fora. Assim são os pensamentos blasfemos e incitados por Satanás, pelas quais, se a alma for meramente passiva, como implica a palavra esbofetear, em 2 Coríntios 12, versículo 7, eles não lhe pertencem, mas sim ao diabo. Nessa circunstância, uma pessoa é semelhante a alguém em uma sala com outra pessoa, onde a ouve praguear e amaldiçoar, mas não pode se livrar dela. Esses pensamentos, se forem somente de fora, não corrompem uma pessoa, pois nada corrompe um homem senão o que vem de dentro, conforme Mateus capítulo 15, verso 18 ao 19. Contudo, o que foi gerado no coração pelo diabo, como os pensamentos impuros, ainda que tenha o diabo por pai, não deixa de ser o coração a mãe e o útero, e por conseguinte, eles afetam o coração, como os bebês naturais o fazem. Assim, podemos distinguir um do outro, isto é, quando tivermos um coração mole, um amor interior por esse pensamento, de modo que nossos corações verdadeiramente beijem a criança, então eles são nossos pensamentos. Quando o coração choca esses ovos, não deixam então de ser nossos pensamentos, ainda que venham de fora. Contudo, pode-se adicionar o seguinte, que mesmo aqueles pensamentos para os quais a alma é passiva e que são lançados de fora por Satanás, os quais de modo algum são nossos, com os quais ele arrebata o coração, em vez de produzi-los em nós, se não houver nenhum assentimento a eles em nós, então nada mais é do que um estrupo, como está na lei. Penso que esses pensamentos são punições pela nossa frequente negligência quanto aos pensamentos e pela nossa permissão para que eles vagueiem, como foi com Diná, pois ela, saindo astutamente para avistar as filhas da terra, foi pega e arrebatada mesmo que contra sua vontade e sofreu castigo por sua curiosidade. Ou então, eles são a punição pela negligência das boas influências do Espírito, os quais, ao lhe resistirmos, por este modo, o afrontamos. E assim ele trata conosco como tratamos com nossos filhos, permitindo que nos assustemos como fantasma e que sejamos perturbados por Satanás, para que aprendamos o que significa negligenciá-lo e hospedar a vaidade. Por último, acrescento aquilo que a mente em por si, ou com a ajuda da imaginação, assim gera e entretém, porque não há nenhum pensamento ou semelhança de coisas em tempo algum em nossa imaginação, que não esteja ao mesmo tempo também refletido no entendimento, como quando dois espelhos são colocados de frente e próximos um do outro, o que aparecer em um também aparecerá no outro. O que é a vaidade? Em segundo lugar, vejamos o que é a vaidade. Tome uma acepção que quiser, a verdade é que os nossos pensamentos são vãos pelos seguintes motivos. Primeiro ponto A, devido à sua esterilidade. Assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 2 ao 3, diz que tudo é vaidade, porque não há proveito nele debaixo do sol. Assim são nossos pensamentos por natureza. O mais sábio deles não permanecerá constante em tempo de necessidade, de tentação, de aflição e de consciência, no dia da morte ou julgamento. Toda sabedoria dos sábios se reduz a nada, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. O coração dos ímpios é de pouco valor. Provérbios capítulo 10, versículo 20. Não vale um centavo. Já os pensamentos do homem piedoso são seu tesouro, pois do bom tesouro de seu coração tirará coisas boas. Ele os forja e são apresentados como suas riquezas, como são preciosos. Salmo 139, verso 17. Ele aqui fala de nossos pensamentos que têm Deus por objeto. Teus pensamentos, isto é, os pensamentos sobre Deus são preciosos. Ponto B. Devido à sua leveza. São mais leves que a vaidade,
É a frase usada no Salmo 62, verso 9. E de quem se fala? Das pessoas. E se algo nelas é mais leve do que as outras coisas, são os pensamentos, os quais nadam nas partes superiores, flutuam no topo, são como as escórias do coração. Quando todos os pensamentos melhores, mais sábios, mais profundos e mais sólidos de Belsazar, um príncipe, foram pesados, descobriu-se que eles eram leves demais, conforme Daniel capítulo 5, versículo 7. Ponto C. Devido à sua tolice. Assim, em Provérbios capítulo 12, versículo 11, os homens vãos são igualados com os faltos de senso. Assim são nossos pensamentos, entre outros males que são ditos procederem do coração. A Froioc é um deles, isto é, a tolice. São os pensamentos que os loucos e os tolos têm, verdadeiros disparates, dos quais não se podem ter proveito. São pensamentos soltos que não se sabe de onde procedem, nem para onde vão. Ponto D. Devido à sua inconsistência e deliberalidade. É por isso que a vaidade e a sombra são igualadas. Assim são nossos pensamentos flutuantes e efêmeros, como bolhas. Como diz o salmista, todos os seus pensamentos perecem. Salmo 146, verso 4. E por fim são vãos, ou seja, realmente ímpios e pecaminosos. A vaidade aqui no texto é pareada com a impiedade. E os homens vãos e os filhos de Belial são igualados em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Essa é a natureza de nossos pensamentos. O pensamento tolo é pecado. Provérbios 24, verso 9. Portanto, uma pessoa deve ser humilhada por ter um pensamento soberbo, pois é isso que quer dizer pôr mão à boca, nessa passagem e em Jó 40, verso 4. Ser indigno aos seus próprios olhos.